Esse aparelho é um gerador de marca-passo provisório. Para eu explicar o que ele faz, é um aparelho de uso médico, em primeiro motivo, né? Você está vendo o que está escrito aqui. Se não está vendo, vai ver, porque eu vou dar um zoom para mostrar. Está escrito aqui no painel dele, marca-passo externo de demanda. Né? E para explicar o que esse aparelho faz, eu preciso primeiro esclarecer o cenário médico em que ele é utilizado. Então, existem algumas doenças que resultam em os batimentos cardíacos de uma pessoa estarem anormalmente abaixo da frequência normal. Qualquer pessoa adulta deve ter os batimentos cardíacos entre 60 e 100 batimentos por minuto numa situação de repouso. Não estou falando aqui da pessoa que está dormindo ou da pessoa que está fazendo atividade física, nada disso. Numa situação comum, como eu agora sentado conversando normalmente, espera-se que a frequência cardíaca seja entre 60 e 100 pulsações por minuto. Uma situação em que as pulsações cardíacas estão numa frequência acima dessa, acima de 100 batimentos por minuto, o nome disso é taquicardia. E abaixo de 60 batimentos por minuto, o nome disso é bradicardia. Em crianças é diferente um pouco, porque depende da faixa etária da criança, não vem ao caso. E nem modifica muito o que precisamos fazer aqui. Existem algumas doenças, então, como eu disse, que resultam na frequência cardíaca estar anormalmente baixa. Essas doenças são as bradicardias e os bloqueios. E os detalhes médicos dessas doenças não interessam muito para essa discussão. O que interessa saber é o seguinte: nas situações em que a frequência cardíaca está normalmente baixa, uma pessoa pode estar com a vida em perigo. Quando essa situação é percebida numa UTI ou num pronto-socorro, um dos recursos que existe para estabilizar esse paciente, para preservar a vida dele até que a condição que causou essa doença seja corrigida, é esse aparelho aqui, o marca-passo provisório. Do ponto de vista elétrico, esse aparelho é um gerador de onda quadrada. Ele gera pulsos de ondas elétricas com uma frequência que pode ser ajustada nesse aparelho em particular de 30 a até 120 pulsos por minuto. E se eu der um zoom no painel, eu vou ter condições de mostrar isso melhor para você. Observe aqui. Quando atuamos neste botão onde está escrito frequência, podemos ajustar entre provavelmente 30, não está registrado aqui, e 120. E o que isso aqui muda é a frequência com que os pulsos são entregues nesses dois bornes aqui. Naturalmente um positivo e um negativo. A outra função que esse aparelho, o outro ajuste que esse aparelho tem é a amplitude dessa onda. Então a onda que ele está gerando pode ter uma amplitude que vai de 3 volts até 9 volts. E uma outra função, que vai ser um pouco mais difícil de explicar, é a possibilidade de perceber uma tentativa do coração de bater sozinho. Essa função nós chamamos de sensibilidade. O que isso aqui é, do ponto de vista eletrônico, é um circuito inibidor da saída do gerador de pulso. Então, quando isso aqui percebe uma onda elétrica vinda do coração, ele bloqueia esse outro gerador, para que o gerador não entregue pulso nenhum e deixe o coração bater sozinho. Quando eu digo ele entregar uma frequência no coração, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: a esses dois bornes são conectados os polos de um catéter, e a outra ponta deste catéter está instalada dentro do coração do paciente, para que esse aparelho possa eletricamente estimular os batimentos do coração. Por isso que é um marca-passo, né? Ele substitui a função que o coração tem autônoma. A frequência dos batimentos cardíacos, normalmente o próprio coração regula. Naquelas doenças que eu mencionei, em que essa função está perdida, esse aparelho aqui tem a função de provisoriamente restabelecer a frequência dos batimentos do coração até que a doença possa ser tratada e o problema resolvido. Isso posto, vamos falar agora do que aconteceu com o aparelho. Esse aparelho estava em operação em um hospital e provavelmente ele sofreu um trauma físico, uma queda, alguma coisa assim. Porque o que aconteceu foi essa quebra no gabinete
E quando ele veio às minhas mãos, esse borne aqui estava caído. Eu coloquei no lugar, mas na verdade ele está solto, né? Sem nenhuma segurança de operação. Se você imaginar que este aparelho está sustentando os batimentos do coração de alguém, se por exemplo este borne soltar e esse fio quebra, e a conexão elétrica com o coração é perdida, o paciente inclusive pode morrer. Este marca-passo é um marca-passo de funções mais simples, passível de ser consertado, sem a necessidade de aparelhagem muito avançada. A minha proposta é fixar no lugar este borne, talvez com supercola ou algum outro material resistente, e reconstruir essa parte fraturada com resina epóxi. Mas antes disso, nós vamos abrir este aparelho, naturalmente, acioná-lo, ver o funcionamento dele. E uma vez que o funcionamento esteja comprovado, o próximo passo vai ser o reparo deste problema aqui. O marca-passo opera com uma bateria de 9 volts. Então, o nosso teste mais imediato, o primeiro teste, seria colocar uma bateria nele e tentar ligá-lo. Então, tem uma bateria de 9 volts. Antes eu vou testar a bateria, que é para ver se ela está em condições de operação. Por esse teste podemos mostrar que ela está perfeita. E agora vamos colocar uma bateria nele e esperar que ele funcione. Eu vou tentar ligá-lo novamente. E ele está dizendo aqui estimulação. Bom, esperamos que ao atuar sobre o knob da frequência, o pulso aqui aumente a sua frequência. E isso de fato está acontecendo. Isso é ótimo sinal. Indica que o circuito clock desse dispositivo está funcionando bem. Não será difícil abrir esse aparelho. Tem apenas 4 parafusos aqui atrás. Aparentemente nenhum parafuso atrás desse painel de membrana. Vamos tirar os 4 parafusos então e verificar. O último parafuso retirado. Vou retirar esse aqui então. Bom, temos a bateria, temos esse painel. Ele é soldado aqui por baixo ao outro painel. Provavelmente o circuito oscilador fica nesse, os circontroles ficam no outro. Eu não vou ficar mexendo muito no aparelho, porque como ele já deu sinais de funcionamento e o problema não é propriamente elétrico, para não correr o risco de descalibrá-lo, já que a calibração disso aqui é crítica, eu vou me atentar só ao local que requer manutenção. Eu já olhei aqui o circuito, não vejo nenhum sinal de rachadura, nenhuma evidência de falha elétrica, e o aparelho mesmo já deu sinal de funcionamento satisfatório. Então vamos àquela proposta nossa, fixar o borne no lugar dele e tentar reconstruir essa parte quebrada utilizando resina de epóxi. Durante a manipulação do aparelho, eu acabei percebendo que eu corria o risco de não conseguir fazer uma correção adequada da resina epóxi com resina epóxi nesse local. Então eu acabei decidindo tirar todas as peças, todas as placas da caixa. Eu observei aqui, ó, com a remoção dos knobs, que não existe nenhuma porca de fixação desses potenciômetros ao painel. Então a remoção disso aqui não é difícil. Apenas 4 parafusos de fixação que eu já retirei. Então vamos soltar essa placa aqui com cuidado, naturalmente, porque esse dispositivo é delicado, né? Aqui. E temos aqui então os dois painéis. Esse da frente basicamente
só contém os dispositivos de comando e os LEDs de sinalização, e o circuito mesmo está aqui atrás. Nós vamos deixar isso aqui de lado, já que aparentemente não há nenhum sinal de injúria, não há nada que desabone a integridade física desses dois circuitos. E vamos concentrar o nosso trabalho nesse painel aqui. Eu coloquei essa fita nesse local, e a minha intenção é aplicar uma resina que preencha totalmente aqui. Vou deixar isso curando por 24 horas agora. E amanhã, depois que estiver curado, eu vou verificar se há necessidade de algum retoque e proceder à reconstrução da furação e recolocação dos bornes. Passadas as 24 horas de cura da resina e o tempo de secar 2 demões de tinta, podemos finalmente retirar essas fitas. E aqui está o resultado final. Então você se lembra que aquele lugar que estava quebrado aqui está completamente restaurado agora com resina epóxi. Eu tinha falado em usar massa epóxi, mas acabei preferindo usar resina, que é um produto mais limpo, né? Bem curado aqui, resistente, por dentro também. Você pode ver que aquela fratura foi corrigida completamente. Agora que temos os quinóbios novamente colocados aqui e firmes, vamos apenas retocar a limpeza do painel para tirar esse resíduo da fita adesiva que eu usei para proteger o painel da tinta spray, e depois recolocar os quinóbios. Concluída a limpeza, vamos colocar então os quinóbios. E finalmente, é óbvio que esses parafusos não precisam ser apertados com força de chave de
roda de caminhão, né? O que é coisa delicada. E prontinho, recuperado o marca-passo. Vamos fazer agora um teste de funcionamento. O aparelho está montado novamente, o local quebrado reconstituído, os bornes recolocados. Vamos colocar uma bateria nova nele e testar o funcionamento. Observe que a frequência de lampejo é baixa. Eu estou na frequência, em pulsos por minuto, mais baixa do aparelho. Vou tentar colocar na mesma tomada. E atuando aqui, eu vou apagar a luz da bancada. Atuando aqui, o que devemos ver é um aumento gradual da frequência do lampejo. Vamos fazer um teste simples com o multímetro. Uma vez que esse aparelho é um gerador de pulsos com saída de 3 volts a 9 volts, podemos fazer o seguinte. Liguei um multímetro no modo de voltímetro para corrente contínua e eu vou tentar no multímetro medir os pulsos que o aparelho entrega. Então vamos ligá-lo. Aqui seria bom se tivéssemos um multímetro analógico, mas observe que cada pulso que o aparelho entrega muda a leitura do multímetro. Infelizmente não há tempo para que ele leia os 3 volts que estão saindo aqui, mesmo na frequência mais baixa. Mas se eu aumentar aqui a amplitude, devemos ver uma amplitude mais alta lá. Se eu aumentar a frequência, os valores ali mudam de maneira mais rápida. Muito bom. Aqui está o aparelho reconstituído, funcionando, pronto para voltar à instituição de onde veio. E mais uma vez, a você que assiste o nosso canal e prestigia o nosso conteúdo com o seu tempo e a sua audiência, meu muito obrigado.